O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Fraturamento hidráulico, conhecido como fracking, é uma forma de extrair gás natural de rochas no fundo da terra. Empresas de combustíveis fósseis podem realizar essa extração em qualquer lugar, desde áreas isoladas até no quintal das pessoas. O processo começa com perfurações de mais de 1,5 km de profundidade para chegar a uma rocha de xisto. Em seguida, são injetados os fluidos do fracking, uma mistura tóxica que inclui elementos cancerígenos, como chumbo, benzeno e metanol. Sob alta pressão, a rocha fratura, enviando o gás metano de volta à entrada do poço. Só que grande parte do fluido fica lá embaixo, contaminando aquíferos, e o que volta é despejado em rios ou deixado em fossas abertas, contaminando o ar. O tema está gerando cada vez mais discussão e, para falar do assunto, o FPR TV Especial recebe Juliano Bueno de Araújo, fundador e coordenador nacional da coalizão Não Fracking Brasil. Juliano, obrigado pela presença. Juliano, por que esse tema é pouco debatido ainda no Brasil? Por que isso? Pelo próprio nome, né? Fracking. É algo estranho à nossa língua. Há pouco tempo, há aproximadamente 2 anos, o governo federal, através da Agência Nacional do Petróleo, ANP, realizou o 12º leilão dos 240 blocos do folhelho pero-betuminoso, que é através dele que se retira o gás metanol, o metano, né? E, a partir desse momento, passou a iniciar uma jornada que nós chamamos da Jornada da Morte pelo Brasil em quase 11 estados, dentre eles o estado do Paraná. Então, o assunto ele é novo no Brasil, mas ele é antigo em alguns países, e a problemática relacionada à saúde, às questões ambientais e à produção já estão mais do que evidenciados e comprovados. Quando e onde essa prática começou? Nos Estados Unidos, há aproximadamente 40 anos atrás, você teve os primeiros modelos de exploração minerária do gás do folhelho. Agora, no Brasil é algo novo, não existe ainda uma tecnologia, por mais que isso seja realizado nos últimos 40 anos, mas de um percentual quase que insignificante se formos comparar com a indústria do petróleo ou de outros gases convencionais. O gás do folhelho é um gás não convencional, porque nós temos que incidir química, grandes volumes de água, para que ele possa ser explorado. Grandes volumes quanto de água? São milhões ou até mesmo bilhões de litros de água a cada unidade minerária. Eu vou dar um exemplo muito simples. Um poço, você vai ter um investimento de aproximadamente 12 milhões de dólares e você vai usar o equivalente a 570 milhões de caixas d'água que abastece um prédio para aproximadamente 250 famílias. Ou seja, você usa um grande volume de água, um grande volume de produtos químicos, de detergentes, e alguns desses químicos são altamente tóxicos e, com certeza, se nós, seres humanos ou animais, tivermos um contato com esses elementos, iremos desenvolver doenças significativas, podendo inclusive acarretar a morte. O que acontece com essa água depois? Ela retorna à superfície, ela fica lá embaixo? Então, essa água ela é bombeada sob forte pressão. Antes disso, existe uma série de explosões, porque a fratura, eu tenho que fraturar a rocha. Ou seja, eu faço uma série de explosões sequenciadas, gero terremotos. Então, a exemplo, nos Estados Unidos, você tem cidades onde a prática do fracking se intensificou nos últimos 3 anos de forma muito significativa e nunca houve ocorrência de sísmica ou de terremotos, e hoje temos lá de 20 a 30 terremotos por mês, apavorando a população, causando danos materiais significativos. E no caso da produção da aquicultura, que está presente no estado do Paraná e em diversos outros estados brasileiros, gerando danos irreversíveis a esse modelo de negócio, a esse modelo de produção agrícola, entre outros. Aqui no Brasil, essa prática é utilizada? Estamos no início do processo do fracking, portanto, criamos a coalizão nacional do enfrentamento para dizermos não ao fracking dentro do Congresso Nacional, dentro das Assembleias Legislativas, dentro das câmaras municipais, fazendo e realizando um chamamento da população. Em que sentido? Enquanto não estiver plenamente estabelecido as unidades de mineração, eles estão apenas na fase de teste ou na fase de exploração. Essa fase de exploração já causa
danos ambientais importantes e danos à saúde para as comunidades que estiverem próximas dessas unidades de exploração. Onde que ficam essas? No Brasil, onde que ficam essas No Brasil, unidades? hoje nós temos no estado do Paraná, no estado de São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Bahia, Maranhão, Acre e Amazonas. A questão toda são centenas de milhares de cidades que podem ser atingidas por essa exploração. O leilão aconteceu e nós, enquanto coesos, enquanto uma coalizão de entidades ambientalistas, da Academia Científica Nacional, com a participação de sindicatos rurais, patronais e de trabalhadores, e uma diversidade ampla de cidadãos, que nós chamamos de cidadãos do bem, porque estão preocupados com o seu abastecimento hídrico, com o abastecimento alimentar, e não deixarmos que mais um impacto de uma unidade de mineração que hoje acarreta danos irreversíveis a diversos países, seja mais um elemento às mudanças climáticas que hoje já nos impactam de forma significativa. A gente tem enfrentado crises hídricas muito grandes em várias partes do país. Isso pode agravar ainda mais a situação? Garantidamente. Vamos dar 2 exemplos. O estado de São Paulo hoje passa por uma crise hídrica onde milhões de cidadãos não têm água a consumir, ou então, no caso de outras regiões com produção agrícola, de suinocultura, avicultura, em que há racionamento de água para que essas produções parem ou não. Se tivermos essa atividade minerária, ela é uma grande concorrente, uma grande consumidora de água. Mas fora ser uma grande consumidora de água, ela polui de forma significativa e não existe tecnologia no planeta hoje que possa devolver essa água com qualidade, seja para os nossos aquíferos, seja para os nossos rios. Tem até tem um documentário Gasland, de 2010. Uma das cenas chama muito a atenção, que é um senhor vai abrir a pia, uma torneira na pia, e essa água queima, pega fogo. Exatamente. Quando eu vi essa notícia pela primeira vez, isso ainda em 2009, quando tivemos a informação sobre o fraturamento hidráulico e o fracking, eu falei, mas como que a água vai pegar fogo? Então, é surreal, né? É surreal. E não, é apocalíptico, né? Você lembra de passagens bíblicas ou de diversos outros textos onde dizem que no momento em que tivermos a água pegando fogo, rios pegando fogo ou a terra incendiando por conta própria, isso teria uma mudança, um impacto na vida de todos nós, cidadãos desse belo planeta. Será que esse momento chegou? Esperamos que não, e é por isso que estamos firmes no combate dessa natureza, Até é difícil nós encontrarmos as palavras adequadas, porque o impacto é tão absurdo, é tão denso, que mesmo para nós engenheiros e profissionais da área de energias renováveis ou acostumados com grandes processos de mineração, quando você vê a água que sai da torneira da sua casa pegando fogo, quando você vê que o seu pasto queima, quando você vê que a terra que você plantava milho, soja, feijão nada mais produz, quando você vê que nenhum animal mais sobrevive sobre essas águas ou sobre essas terras contaminadas, ou a chuva ácida e tóxica que vem dessa produção minerária, nos faz arder em tristeza e termos esse movimento que hoje centenas de cidades brasileiras vão se juntando, a cada cidadão que vai experimentando e conhecendo não só a palavra fracking, mas o que isso significa, a sua vida, a sua realidade, de que podemos ainda dizer esse não e impedir que o fraturamento hidráulico se estabeleça no país. Esse documentário é de 2010, já tem 5 anos. O que foi feito nesse período aí, em outras regiões, em outros lugares do mundo, contra o fracking? Então, alguns países proibiram o fraturamento hidráulico, a exemplo da França, a exemplo da Bulgária, a exemplo de estados americanos, como recentemente o estado de Nova York, com a movimentação da população que se engajou, academia, políticos, produtores, falaram: nós não queremos correr o risco de termos a nossa água, a nossa terra e o nosso ar poluído, contaminado por essa atividade minerária. Então você tem vários estados e países que proibiram nesse período de tempo, porém a indústria do petróleo, a indústria do hidrocarboneto, ela quer ter lucro. E o lucro muitas vezes significa a morte ou o risco acerbado de todos nós. Então a luta ela é mundial. Há poucos dias retornei da Espanha,
onde tivemos um encontro internacional de mais de 2.500 lideranças. Estava lá representando o Brasil, levando as nossas vitórias, as conquistas que ainda estamos aí em busca. E nos assusta as informações, os registros médicos de centenas de milhares, por exemplo, de mulheres que hoje não conseguem mais engravidar, fruto da contaminação química, ou então, por exemplo, de milhares e milhares de acres antes produtivos, antes havia vida e hoje de nada servem. Ou o exemplo agora de Neuquén, no estado argentino, no país próximo ao nosso, em que nesta região se produzia vinho de qualidade e maçãs de qualidade, e que hoje você pega uma maçã, corta ao meio e essa maçã não apodrece por 60 dias, fruto dessa toxicidade. E a comunidade europeia, essa mesma que muitas vezes incentiva a produção desse hidrocarboneto sujo e maligno, proíbe a importação de alimentos dessa região. Juliano, em relação a terremotos, a abalos sísmicos, essa extração, ela pode causar isso nas regiões? Pode, vem causando. Em todas as unidades minerárias vai ou irá acontecer abalos sísmicos que hoje, no caso dos Estados Unidos, no Canadá ou Inglaterra, chegam até 4,3, 4,8 graus na escala Richter. Quer dizer, eram regiões que não tinham problema com isso, passaram a ter. Exatamente. E você não tem controle. Ou seja, o resultado que podemos ter desses abalos, no sentido de eu fraturo a rocha, água subterrânea, nós temos, no caso do Brasil, as maiores reservas de águas subterrâneas do mundo. Nós temos uma riqueza que é muito mais rica do que qualquer gás ou petróleo. Temos água para nos abastecer a todos nós brasileiros por quase 500 mil anos. É quase incalculável, você não consegue mensurar isso. Então, se eu gero terremotos, eu posso pegar, sim, produtos químicos ou a natureza que está poluída na superfície e contaminar essas reservas que são extremamente importantes e estratégicas. Não só para essa geração, mas para todas as gerações subsequentes. Ou seja, isso é um problema que o Brasil não tem, né? Felizmente, não sofre com esse problema, mas pode passar a ter. Claro. Eu vou dar um exemplo. No caso do Estado de Israel, Israel está autorizando o fraturamento hidráulico apenas na divisa com o Estado palestino para usar isso como uma arma. Ou seja, eu contamino a água do palestino, eu gero problemas de natureza hidráulica e alimentar, porque sem água eu não tenho alimento. E daí? Será que queremos esse risco para nós, grandes produtores mundiais da alimentação? Né? Em relação a comunidades indígenas, elas podem ser afetadas também pelo fracking? Podem e provavelmente irão, caso não tenhamos aí uma ação mais intensa e a participação popular. No estado do Acre, onde a coalizão recentemente realizou uma atividade de visitação de mais de 18 tribos indígenas, dentre elas tribos que não têm contato com o branco, com o ocidental, ou seja, são tribos isoladas. As regiões onde foram realizados este leilão de 2013 e agora o novo leilão em outubro de 2015 está em áreas que se sobrepõem a áreas indígenas ou áreas em que essas comunidades transitam. A exemplo disso, o que aconteceu com as tribos peruanas. Elas estão migrando para terras brasileiras com medo e já sentindo os efeitos do fracking no Peru. Fugindo das áreas que eles estavam. Exatamente. E, infelizmente, no caso dos indígenas da Argentina, que não têm aonde fugir, hoje o que vemos é uma comunidade reduzindo a sua população, morrendo por doenças e desesperada por não ter nenhuma opção. Então, a correlação é de nós, pessoas da área urbana ou da área agrícola, que sem a água também não teremos muita opção para irmos, a não ser que mudemos para um outro planeta, o que não é o caso. O Brasil precisa do fracking? Ou a gente tem que apostar e vamos apostar em formas alternativas de energia? Então, ao contrário dos Estados Unidos, nós temos intensa atividade solar, ou seja, energia solar, energia eólica, energia hidráulica e energia de biomassa. Essas quatro energias, que é o Green Energy, são mais que suficientes para abastecer a nossa nação a um custo energético baixo e sustentável sobre todas as situações. Ao contrário do gás do folheto do xisto
em que é um hidrocarboneto sujo, perigoso e que nós não necessitamos. Quais são as movimentações? O que vocês estão fazendo? Como de forma vocês estão se organizando para combater isso aqui no país? Então, esse é o grande convite. Nós temos uma coalizão nacional, estamos presentes em todos os estados atingidos. A você cidadão, a você político, a você empresário, a você agricultor, a você jovem que queira fazer parte dessa grande campanha nacional, acesse o nosso site. Através do site você estará se engajando a realizar audiências públicas na sua cidade, seminários informativos. Há, por exemplo, que realizamos na cidade de Toledo, no Paraná, que quase 60 mil pessoas foram à rua para dizer não. Pessoas de todas as cores, de todos os credos, de todas as situações econômicas. Toledo que estava correndo o risco de ter um desses poços lá. E que hoje já, por lei municipal, proíbe a realização do fraturamento hidráulico. Portanto, Toledo está salva, como Foz do Iguaçu está salva, como Guaíra está salva, como Santa Bárbara do Oeste está salva. Então, o convite é de que cada cidade, até que no Congresso Nacional tenhamos um projeto de lei que está em andamento, que foi apresentado em 2014, gerando a moratória do fracking por 5 anos, não podemos esperar que o Congresso avance na velocidade da preocupação, da saúde e da qualidade de vida de todos nós. Então as pessoas precisam se engajar, é importante que elas se engajem, se envolvam aí nesse trabalho. E que garantam o não e que garantam em lei municipal a proibição da realização dessa atividade. Então somos mais de 1000 cidades que essa praga pode ser aí estabelecida e não dormimos mais, né? Ou seja, a coalizão ela trabalha dioturnicamente e todo cidadão que queira participar será bem recebido e terá todas as informações necessárias. Então esse é o grande convite. Tá certo. Juliano, obrigado pela sua presença aqui no FPR TV Especial. Obrigado, agradecemos em nome da coalizão de todos nós, brasileiros do bem que queremos a vida no nosso país. Tá certo. Obrigado também a você, lembrando que esse material está disponível no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau.